você lê uma questão de matemática e não sabe qual é a fórmula que você precisa usar para resolver essa questão, você precisa dar um passo para trás antes de avançar com a matéria. Matemática tem uma ordem certa para você aprender cada uma das matérias. Por exemplo, se você tem muita dificuldade em aprender regra de 3, pode ser que o seu problema esteja em aprender frações. Agora, se você tem muita dificuldade em aprender juros compostos, o seu problema provavelmente está em potência ou em números decimais. Matemática é uma matéria que você aprende vendo o professor fazer questões, presta muita atenção e depois você vai tentar fazer sozinho questões parecidas com as que o professor fez. Primeiro você presta bastante atenção na explicação que o professor está te dando sobre aquela matéria e depois você copia aquela explicação no seu caderno. Na hora que ele for fazer questões, a mesma coisa. Primeiro presta muita atenção no que ele está explicando e depois você copia exatamente a forma como ele resolveu aquela questão com as suas anotações. Porque depois, quando você for olhar o seu caderno, que você tiver alguma dúvida, você vai conseguir entender o que você copiou. Depois que o seu professor terminar de explicar a matéria, se ele for um bom professor, ele vai fazer questões diferentes sobre aquela matéria, vários tipos de questões. Por exemplo, regra de 3, análise combinatória, são matérias que são simples, mas o problema é que existem vários tipos de questões diferentes para você fazer sobre aquela matéria. Então, se você aprendeu a matéria, mas você não fez um tipo específico de questão, você vai achar que você não sabe. Mentira, você só precisa fazer o maior número possível de questões para você ver o maior número possível de tipos de questões até o dia da prova. E quando chegar na sua prova, se você tiver feito muitas questões, vai ser muito difícil você ser pego de surpresa com uma questão que você não sabe como resolver. Eu deixei aqui embaixo 2 canais para você aprender matemática. O canal Giz com Giz é excelente para quem está aprendendo matemática, mas se você achar que ele é muito bobinho, muito cheio de eu deixei para você também o Vestibulândia, que é um canal um pouco mais sério, mas que tem os mesmos conteúdos. Vai assistindo esses vídeos do começo e vai fazendo anotações conforme você for aprendendo a matéria. Quando você terminar de aprender essa matéria, você vai assistir as questões sendo resolvidas e depois você vai tentar resolver aquela mesma questão que você acabou de ver sendo feita, porque aí você vai garantir que você memorizou aquela forma, aquele tipo de questão. E aí quando você encontrar uma questão nova, se você tiver dificuldade para fazer aquela questão, olha no seu caderno se tem alguma questão parecida que você já fez, essa é a importância de você fazer anotações, e se não tiver, você vai procurar no YouTube aulas com resolução de questões sobre aquele assunto da matéria, questões de regra de 3 resolvidas, questões de análise combinatória resolvidas, para você aprender novos tipos de questão e ir mais preparado ainda para a sua prova. Não tem jeito, para aprender matemática você precisa ter um caderno organizado, você precisa anotar as questões que você já resolveu bonitinho, para quando você encontrar uma questão que você tem dificuldade, você ter condições de identificar no seu caderno se você já fez alguma coisa parecida ou não. Ah, importante! Todos os dias você precisa fazer questão, fazer exercícios, praticar o que você aprendeu. É isso que vai garantir que você não esqueça o que você estudou. E aqui embaixo eu deixei para você também o link para o Que Concursos. É um site e um aplicativo em que você consegue fazer 10 questões de graça com comentários todos os dias. O seu estudo vai ser mais lento do que você imagina. É por isso que você precisa estudar no longo prazo, conhecer o mundo dos concursos, descobrir quais são as melhores oportunidades para você e começar a estudar antes de abrirem as inscrições. A Escola de Concursados tem uma contribuição simbólica de R$ 5,00 por mês que mantém a escola funcionando e eu deixei o link dela aqui embaixo. Eu espero ver você lá na Escola de Concursados ou então no próximo vídeo que eu publicar aqui no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo e a gente se vê concursado daqui a pouquinho em algum órgão qualquer por aí.